Deus. Irmãos, quero compartilhar nessa noite sobre o milagre da multiplicação, né? Nós temos compartilhado e falado acerca da renovação da mente, e eu creio que de fato esse é a nossa necessidade, né? Porque depois que nós cremos em Cristo, nós nos tornamos nova criação, nós nos tornamos um com Deus, né? E Efésios capítulo 1 se faz a nossa realidade espiritual agora, né? Que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a perspectiva agora é da nova criação. A perspectiva é de que nós agora não vivemos mais segundo as nossas atitudes, né? Que Paulo diz que nós éramos como os filhos da desobediência, mas agora nós temos uma outra realidade, a realidade do reino do céu, porque nós temos uma identidade real. Agora nós somos da realeza, nós somos os reis da terra, amém, irmãos? E aí eu e você precisamos então ter a nossa mentalidade renovada, o nosso pensamento precisa ser modificado através da palavra de Deus, porque se isso não acontecer, vai ficar esse espaço, fica essa lacuna, né, entre algo que aconteceu no nosso espírito e as nossas atitudes. Então a renovação da mente, ela vai, né, vamos pensar aqui, ela vai juntar isso, vai ser algo que vai ser coerente, porque muitas pessoas creem, mas na hora de agir, não conseguem agir. Então tem alguns que agem, né, ou seja, agem, tem a sua ação, a sua atitude, para tentar crer, mas na verdade a atitude, ela é porque eu já criei, entende? Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 4, eu criei, por isso eu falei. Então eu não falo para crer, eu não faço para crer, não, tudo que eu faço, tudo que eu falo é porque eu já creio. E isso acontece quando a minha mente é renovada. Então há uma concordância agora interna, ok? Dentro de mim. Então eu não estou falando algo que não é uma realidade para mim, eu não estou fazendo algo que não é uma realidade para mim, no sentido de princípios do reino. Não, eu estou fazendo algo porque de fato eu creio nisso. Lembra que João capítulo 8 diz que o Espírito Santo, ele convence. Então o Espírito Santo nos convence a nós mesmos, né? Porque a nossa mente, eu e você, agora somos convencidos pelo Espírito, e agora a nossa vida, ela se torna uma expressão daquilo que nós fomos convencidos pelo Espírito. E quando nós falamos de multiplicação, e eu coloquei a palavra milagre, de fato proposital, por quê? Porque o milagre, irmãos, não achei outra palavra mais apropriada, mas o milagre deve ser algo comum para nós. Eu sei que talvez comum é como se fosse algo sem valor, mas não, o sobrenatural, ele deve ser o nosso normal, a nossa vida. Por quê? Porque nós somos espirituais, ok? Então isso deve ser o nosso normal. Só que quando nós vamos tratar o milagre como eventos esporádicos na nossa vida, é porque a nossa mente precisa ser renovada ainda, entende? É lá no deserto, né? Então quando nós acessamos ali a história bíblica, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que o povo, eles recebiam maná todos os dias, irmãos. Isso é milagre, sim ou não? Uau, isso é muito milagre. Diz que água saía da pedra, isso é milagre, sim ou não? Só que eu acredito que eles não entenderam esses milagres de fato, e eles acabaram acomodando-se nos milagres. Por quê? Porque você sabe que o milagre, ele é uma expressão sobrenatural, mas existe um propósito de Deus que vai além do próprio milagre, que é que eu e você agora tenhamos a nossa mente renovada por aquele milagre, e não viemos a nos acomodar simplesmente com aquele milagre. Eu sei que parece algo estranho isso, mas acredita em mim, eu e você precisamos entender que os milagres que acontecem na nossa vida, eles não são o final da história. Os milagres, eles não devem ser algo estranho para mim e para você, não, eles devem fazer parte do nosso dia a dia. Não estou dizendo para você ficar procurando milagre, ou ficar atrás de profeta, ou ficar tentando espiritualizar coisas que não é, não, mas não. A nossa mente, ela já deve ser uma mente que corrobora, que colabora, que coopera, que ela é então essa responsável para que aquilo que está no meu espírito possa acontecer através da minha vida. E quando nós vamos falar de multiplicação, eu escolhi alguns textos e eu quero começar lá em Gênesis capítulo 26, vamos ler juntos. Fala de Isaac. Todos conhecem a história de Isaac? Nem todos conhecem. Então Isaac, ele é
filho de Abraão, é o filho da promessa, irmãos. É o filho da promessa. E tem outra questão que está ligado com essa renovação de mente, está ligado com a palavra profética também, né? Não vou trazer muitos elementos para não confundir os irmãos, mas eu acho que eu já compartilhei isso em algum momento. A nossa casa, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, enfim, a igreja também se inclui nisso, ele deve ser sobrecarregado de palavras proféticas. Então, por exemplo, os seus filhos, você deve profetizar diariamente sobre os seus filhos. Eu sei que você talvez ache que profetizar é botar a mão na cabeça dele e dizer: eis que te digo. Ou ainda somente dizer para ele: filho, você vai ser um grande homem de Deus, né? Eu profetizo sobre a tua vida isso, isso, isso. Não, profetizar é você proferir e declarar realidade espiritual na vida dele, em todos os momentos, não somente na fala, mas nas atitudes, para que a mentalidade dele já seja uma mentalidade formada de realeza. E eu acredito que é esse o ambiente de Isaac. Isaac, ele era filho de Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus, Abraão recebeu uma promessa de Deus. E a promessa para Abraão, eu estava pensando nessa promessa hoje. A promessa de Abraão diz que Deus fará de Abraão, da família de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Mas isso é muito poderoso. Obviamente está falando aqui de Jesus, né, no sentido profético, mas está dizendo que a casa dele seria uma bênção. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas na verdade tu vai ser uma bênção, Abraão. A tua vida vai ser uma bênção. Eu vou te dar um filho, Abraão. Sai da tua terra, lembra dos elementos da promessa? Sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar, eu vou te mostrar esse lugar, e tu será uma bênção, e as famílias serão abençoadas. E aí aquela outra parte também que é tão impactante quanto qualquer uma, que diz assim: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Irmãos, imagina Deus falando isso. É poderoso ou não é? Imagina você, né? Eu não tinha experiência de ter irmão mais velho no tempo de escola, mas eu tinha um amigo meu que ele era como se fosse o papel do irmão mais velho. Sabe aquela coisa, né? Foi lá na escola, deu briga, né? Deu brigas, né? Os outros lá querem pegar você vai lá e diz: eu vou lá chamar meu irmão mais velho. Aí o irmão mais velho diz para você: pode ir lá, que se alguém tocar em ti, deixa para mim que eu vou lá. Quem já passou essa experiência? Ninguém, só a Bruna, o Bruno, o Vini, a Daiane, o Tchelle também, alguns. É assim, como é que você chega daí depois do irmão falar isso? Como é que você chega na escola? Não é assim que você chega lá? Fala comigo para ver, que meu irmão está ali, está só. Irmãos, quando Deus fala isso aqui para Abraão, eu imagino que Abraão encheu o peito dele. Uau, Deus falou que quem me abençoar vai ser abençoado, só que quem me amaldiçoar também vai ser amaldiçoado. Uau, Abraão aqui ficou com as costas quentes, como a gente fala. Ele está protegido agora. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Aí imagina só Abraão. E aí Abraão viveu milagres, irmão, sim ou não? Só que o milagre não era o final da história. O milagre fazia parte do processo de transformação de mentalidade de Abraão. E aí Abraão agora tem Isaac. Isaac é um milagre. Isaac é milagre. Com 99 anos aquele irmão, e 90 anos aquela irmã tem um filho, irmão. Isso aqui é um milagre a nível hard. Nível hard esse milagre. Só que aí, se Abraão não entende, eu sei se ele teve esse entendimento, mas olhando a história dele, eu estou tendo esse entendimento. Se Abraão acha que Isaac é o final da vida dele, pronto, Isaac vira o Deus de Abraão. Não o Deus de Abraão, o Deus, mas Isaac é o Deus dele. Por quê? Porque é uma promessa, é meu filhinho. Embora Isaac foi, num certo sentido, mimado, né? Porque ele comia traquinas e tomava todinha. Mas quando Deus pede Isaac, o que Abraão faz? Ele entrega. Não, Deus está aqui. Então ele entendeu que Isaac não era o final da história, porque Deus tinha falado para ele: a tua família será uma bênção para todas as famílias da terra. Então o que Deus está fazendo? Deus está construindo uma mentalidade na família de Abraão, na vida de Abraão, na família dele, uma mentalidade de reino, uma mentalidade de realeza, uma mentalidade de nobreza, uma mentalidade daqueles que foram chamados para exercer governo independente da situação. E nós vemos aqui em Isaac isso. Gênesis 26 nós vemos isso. Vamos ver o que aconteceu aqui?
Você que vai acompanhar ali, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, ver se está diferente da sua, acho que não. Gênesis 26:1 diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas as terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Quando Isaque, pois, ficou em Gerar, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: a minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher, como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Até aqui tá bom, irmãos. Olha só o resultado, quando nós vamos permitindo que Deus transforme a nossa mentalidade, ela vai mudando o nosso comportamento. Então Isaque é alguém que foi formado a partir de a revelação de que a vida dele é para abençoar outras pessoas. Isaque foi formado, né? Abraão, eu imagino que Abraão e Sara contavam a promessa que eles receberam de Deus para Isaque. Isaque cresceu ouvindo o pai e a mãe dele dizendo: Isaque, Deus escolheu a nossa casa, para que a nossa casa abençoe todas as nações da terra. Isaque ia lá e fazia alguma coisa errada, Abraão dizia: vem cá, menino, lembra que Deus falou para nós? Deus disse que a nossa família seria uma bênção para todas as famílias da terra, então não faz mais isso. Isaque vai lá na escola, arruma complicação, a mãe vai lá e diz: Isaque, Deus falou que a nossa família é para abençoar, nós fomos chamados para abençoar. Isaque tirava 10 na prova, Abraão dizia: isso aí, Isaque, nós fomos chamados para ser um referencial, nós fomos chamados para ser uma influência. Então imagine que Isaque foi, entendeu? Ele foi sendo criado, ele foi sendo formado por essa mentalidade, ele foi sendo criado essa mentalidade nele. Aí o que acontece? Nós estamos aqui diante, no início do capítulo diz que está diante de um tempo de crise horrível, fome na terra. E qual que é a tendência natural das pessoas? Vai para o Egito. Vai para o Egito, por quê? Porque o Egito então é um lugar muito rico, lá sempre vai ter provisão. Deus diz para ele: não vai para o Egito, fica onde eu te coloquei. E isso aqui, irmãos, é resultado de uma mentalidade que entendeu o propósito e o chamado de Deus. Porque ele não é movido pelas circunstâncias naturais, ele não é movido pelas coisas exteriores, não é movido pelas emoções, ele não é movido pelos sentimentos, não, ele é movido por aquilo que Deus falou. Deus disse para ele ficar, ele disse: eu vou ficar, porque eu sei que eu tenho a bênção de Deus. Então quando nós vamos falar de multiplicação, nós temos que entender que a multiplicação, ela é um resultado, ela é um milagre, mas é um resultado daquele que crê
que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se nós olharmos lá para Mateus 25, a parábola dos talentos, nós vamos ver, lembra? 5, 2 e 1, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O de 5 multiplica, ganha 10, o de 2 multiplica, ganha 4, o de 1 ele enterra. Então o que recebeu 5 e recebeu 2, obviamente eles recebem isso, mas dentro deles há uma convicção de que aquilo que está na mão deles será multiplicado, porque o texto mostra que o Senhor não pediu para eles multiplicar, Deus não disse para eles multiplicar, não, mas havia uma mentalidade, irmãos, estão conseguindo entender? Uma mentalidade que é de promover, de produzir, de servir, de multiplicar, e aquilo que vem para mim eu multiplico. Por quê? Porque faz parte do meu estilo de vida, porque eu creio que a bênção de Deus está sobre mim. É isso que acontece com Isaac. Então quando todo mundo está fugindo, Deus diz, não, pode ficar aí, aonde tu está, em Gerar, que é onde os filisteus habitam, fica aí, que esse é o lugar que eu te coloquei, ponto. E aí Isaac, a partir disso, ele faz o que, né? Ele cria, né, um probleminha, porque ele comete o mesmo erro de Abraão. Ele mente. Abraão estava mais certo que ele, né? Porque Sara de fato era irmã de Abraão, por parte de pai, mas Rebeca não era irmã dele, era parente distante, porque eles tinham que casar entre os parentes, irmãos. Isso é comum no Antigo Testamento. Israel tinha que casar com Israel, tinha que ser da mesma família. Ele vai lá e comete um erro. E aí agora, não imagine você cometendo esse erro, irmãos, você que é homem. Imagine Isaac cometendo esse erro. Como será que Isaac se sentia? Meu Deus, o que eu fiz agora? Menti que a minha esposa era minha irmã, com medo de apanhar. Pastor, mas só um pouquinho, então, mas essa atitude não combina com a mentalidade de reino. É verdade, não combina, a atitude não, mas eu observo o que aconteceu depois disso. Se fosse você não, aqueles que não vieram hoje, que cometesse um tipo de erro desse, como é que você ficaria? Irmão, você ficaria no mínimo uns 3 meses condenado e acusado, não ia nem sair do quarto. Por quê? Porque a mulher não ia deixar, porque eu errei, eu falhei, meu Deus, olha só o que eu fiz, olha o meu erro, olha a minha falha, olha o meu pecado. Mas o que Isaac fez, irmãos, depois disso? Ele continuou, e ele foi lá e semeou ainda, onde acontece o milagre. Então olha só, o fato de a sua mentalidade, a nossa mentalidade está sendo transformada, nós temos a revelação que somos reis dessa terra, que recebemos a bênção de Deus, ela não vai impedir que você erre, você fale. Por quê? Porque faz parte, ok? Faz parte. Obviamente você não procura errar, você não vai procurar alguma coisa para errar, não, mas vai errar, acontece, ponto. Você precisa saber disso. Só que a pergunta é, como que você lida com os erros? Como que você lida com as falhas? Qual que é a sua atitude depois de errar? Qual que é a atitude depois de você decepcionar as pessoas e você decepcionar você mesmo? Como que você fica? Ah, pastor, eu fico mal. Eu fico muito mal, eu fico 3 semanas de cama. Mas não é assim que é a mentalidade de reino. Pastor, a mentalidade de reino então quer dizer que não tem que dar bola? Não, a mentalidade de reino tem que entender que não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. E aí, porque o reino, lembra que eu falei para você desde o início da série, eu acho que eu estou quase terminando ela, que a graça não é concorrente ao reino. Nós só reinamos por conta da graça. Então a graça é a base, é o fundamento que nós, andamos, é sobre ele que nós estamos, é sobre a graça de Deus que nós estamos. Só que agora o que acontece, irmãos? Aqui agora a multiplicação. Crise, o que as pessoas fazem na crise? Alguém semeia na crise, irmãos? Ninguém semeia na crise. O que se faz na crise? Guarda, entendeu? Guarda, recolhe, não, segura aqui. O que Isaac faz? Isaac vai lá e semeia na crise. Irmãos, tem algumas atitudes que me dá uma espécie de inveja gospel, e essa é uma delas. No pior momento, no pior cenário econômico que existia, no pior momento talvez de Isaac, porque a Bíblia não fala de outros pecados, de outros erros que ele cometeu. Então o pior cenário e o pior momento dele, o que ele faz? Ele vai lá e semeia. Irmãos, isso aqui é alguém que tem uma mentalidade de reino,
É alguém que tem uma mentalidade de abençoado, irmãos. Só que essa atitude dele é com base naquilo que ele faz, irmão, sim ou não? Porque ele errou, olha só. Ele tinha falhado um pouquinho antes, Deus disse que ele falhou. Então ele semeia baseado no quê? Na bênção de Deus que está sobre a vida dele. Quando ele semeia, o que acontece? O texto diz que ele colhe 100 vezes mais. Uau. É essa mentalidade, irmãos. É isso aqui. Então o milagre de multiplicação, ele não é o final da história. O milagre de multiplicação, ele deve ser algo corriqueiro, deve ser algo que deve acontecer na nossa vida constantemente, porque ele faz parte dessa construção de mentalidade, faz parte da expressão da identidade que nós recebemos de Deus. Então a multiplicação, sim, nós devemos nos alegrar, nós devemos comemorar, nós devemos sim, louvar a Deus, mas não devemos desprezar, é isso que eu quero dizer, mas nós devemos crer que isso faz parte de nós. Então não deve ser anormal algo que Deus coloca na sua mão e multiplica. Não deve ser anormal. Na verdade, isso deve ser o normal. Então não deve ser anormal você dar certo, não deve ser anormal você ter sucesso, não deve ser anormal você prosperar, não deve ser anormal você fechar negócios muito bons, não deve ser anormal você produzir muito, não deve ser anormal o seu casamento ser uma expressão da glória de Deus, os seus filhos ser uma expressão da glória de Deus. Não, na verdade isso é o nosso normal. Então quando eu acho que o milagre é algo assim, tipo, cara, aconteceu um milagre de 50 em 50 anos na minha vida, pastor. Não, eu quero dizer que isso é a nossa realidade. É a realidade, irmãos. Outro texto. Segunda Reis, capítulo 4. A sentença bíblica sobre a sua vida, foi criada por Deus, é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. 2 Reis 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa. Olha que interessante a resposta dela. Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte os que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Aleluia, irmãos. Outro milagre de multiplicação. Isso aqui é poderoso também. Nós estamos no processo de transformação da mentalidade, amém? E eu quero dizer que ele nunca para, nunca termina. Nunca termina. O fracasso do cristão é achar que em algum momento ele está pronto. Sabe aquela coisa? Não, ok, eu já sei sobre isso. E é um problema muito grande. Depois eu vou ler outro texto. Mas é um problema muito grande. Às vezes a gente não chega a essa conclusão no sentido de verbalizar ela, mas às vezes o nosso comportamento pode mostrar isso. Então eu estava compartilhando ontem até no GC, dizendo que nós, e eu vou me incluir nisso, né? Nós não, na verdade eu, os irmãos, é outra pregação, mas nós temos vou chamar de uma mania de questionar às vezes a Deus. Porque olha só,
Se a palavra de Deus diz, eu estava falando sobre Provérbios 3, versículo 9 e 10, lembra que fala? Honra o Senhor com seus bens e as primícias da sua renda, vírgula, versículo 10, o que vai acontecer? Seus celeiros serão cheios, os seus lagares transbordarão. Ponto. Cara, se tem um texto que é tão direto, é esse, né? Provérbios é fantástico, ele é muito pontual e prático. Então o que Deus está dizendo? Deus está dando uma orientação para nós, sim ou não? Podemos dizer que isso é um mandamento, sim ou não? Ou porque você acha que mandamento é lei? Daí não tem graça? É uma lei do reino. Deus está dizendo, honra o Senhor, ponto. Honra o Senhor com o quê? Olha só que Deus é tão bom, que Ele diz com o quê? Ele diz, honra o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, ponto. Deus deixou espaço aqui para mim questionar? Ou o texto está dizendo assim, se você quiser, honre a Deus, é assim? Honre a Deus do jeito que você achar que tem que honrar. Não, é específico, irmão, sim ou não? Ponto. Da mesma maneira que é específica a recompensa por fazer o que Ele disse, sim ou não? Só que às vezes nós questionamos isso. Deus fala e nós não agimos. Se eu não agir, é por quê? É porque de alguma maneira eu estou questionando aquilo que Deus falou. Então Deus disse, honra a Deus. Não, não vou honrar. Obviamente que você não diz isso. Mas se você não faz aquilo que Deus falou, você está se colocando numa posição de alguém que está resistindo a Deus, sim ou não? Você não, desculpa, as pessoas que não vieram. Na verdade não, é de mim que eu estou falando, não é de você, é de mim. Se Deus falou para fazer, entende? Então o que nós precisamos de entender, irmãos? Que eu e você precisamos estar sempre numa condição de sermos transformados, de sermos aperfeiçoados, de sermos aqueles que vão estar aprendendo e recebendo de Deus, irmãos. Como que é uma criança? Vou dar um exemplo de uma criança de 9 anos. Quando uma criança de 9 anos recebe uma orientação e ela diz assim, eu sei, o que você pensa? Porque se soubesse, eu não precisava estar falando, sim ou não? Meu filho, não faz assim. Eu sei, pai. Desculpa, então. Faz assim. Eu sei. Desculpa, então. O que ele está dizendo para mim? Que ele não precisa de orientação, porque ele... Só que o fato dele não receber isso ainda, traz uma condição para ele, daqui a pouco, se eu permitir, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, não é assim? Não acontece lá com vocês também? Ele vai dizer, não, eu acho que tem que ser desse jeito. Muitos cristãos são assim com Deus. Deus fala para eles, não, mas eu sei. Deus diz, desculpa então. Aí você vai dizer, Deus, acho que tu tem que fazer assim, tu está errado. Irmãos, não, nós temos que aprender de Deus. Nós temos que aprender da palavra, nós temos que aprender de Jesus. Jesus diz, aprendei de mim, Ele diz, aprendei de mim que sou manso. Aprendei dele, aprendei de Jesus, Mateus 5. Então nós temos que aprender, porque se nós paramos de aprender, na verdade nem isso aqui é um parênteses, nós paramos de aprender, nós começamos a questionar, e daqui a pouco nós começamos a orientar Deus, porque aí eu estou aqui colocando na mesma condição, entendeu? De questionar Ele. Mas é muito melhor eu e você aprendermos, é muito melhor nós recebemos. Jesus disse que uma coisa só que é importante, nós receber dele, receber de Jesus, receber as palavras que ele diz em João 6, que são palavras de vida eterna, espírito e vida. Nós recebemos e a nossa mentalidade é transformada. Então quando eu me coloco nessa posição de receber de Deus, voltando agora para a multiplicação, o que acontece? Quando eu estou diante de uma crise, o que eu vou fazer? Eu vou receber orientação de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai usar alguém para liberar uma palavra profética sobre mim. E essa palavra profética vai liberar o quê? Milagre de multiplicação na minha vida. Porque
aquela mulher ali, ela estava com uma crise financeira, irmãos. Financeira, o marido dela morreu e ficou devendo. Só que o seguinte, os credores vieram buscar, está devendo, não tem, penhorou os filhos, vou levar os filhos como escravo, vai levar os filhos. E aí ela se desesperou, meu Deus, meus guris vão embora, eu vou ficar sozinha. Aí ela corre para onde? Para o profeta. A necessidade, ela vem para o profeta. Profeta, o que eu faço? Eu preciso de resolver um problema. Ele diz, o que tu tem? É isso que eu acho poderoso, né? O que tu tem? Eu não tenho nada, só tenho uma vasilha. Então faz o seguinte, pega a vasilha emprestada, faz assim, tal, a palavra profética, e ela vai lá e faz mesmo, irmãos. Ela crê, ela recebe. Eu não sei, a Bíblia não conta, mas se eu estivesse no lugar dela, depois, né, do milagre da multiplicação ter acontecido, irmãos, eu voltaria lá no profeta, não só para agradecer, mas eu ia dizer profeta, e agora? Será que a gente não pode continuar fazendo isso? Será que não podemos continuar multiplicando? Não dá para nós fazer uma filial de multiplicação de azeite em algum lugar por aí? Eu voltaria no profeta, por quê? Porque o milagre não é o final da história. Talvez Deus estava dando aqui, irmãos, não sei se eu estou viajando demais, né? Às vezes acontece. Ela está preocupada com o quê? Com suprir uma necessidade, sim ou não? Mas o profeta, para mim, o profeta deu para ela um modelo de negócio. O empreendimento está aqui. Aqui tem o empreendimento, vai vender azeite a partir de agora. Só que aí fica a pergunta, será que ela vendeu o azeite só para pagar as contas e depois fechou a empresa? Às vezes a gente está buscando a necessidade, mas Deus está dando para você a provisão, não só para aquilo, mas para transformar pessoas através de você. Ela foi suprida, sim ou não? Mas de repente se eu dissesse profeta, vamos continuar multiplicando azeite para nós suprir a necessidade de todas as pessoas carentes da nossa cidade? Será que ia dar certo, irmãos? Não estou inventando a Bíblia, que eu estou pensando a partir dessa revelação. José, quantos conhecem a história de José? Lembra o que acontece com José? Deus dá uma estratégia para ele, Deus dá a revelação, José é usado por Deus. Muitas pessoas do Egito são livres da fome. Lembra? A região toda. Mas se José tivesse dito, Deus, tem pessoas com fome em todo mundo, será que não podemos reter provisão para levar para elas também? O que eu quero dizer para você, às vezes a gente está pensando na multiplicação para nós, só que na verdade a multiplicação ela é através de nós, ela não deve terminar em nós. A sua necessidade vai ser suprida, mas existe provisão para que o propósito de Deus se cumpra através da sua vida. Então nós estamos falando nesses dias de você colocar os seus alvos, né? Domingo vai ser a nossa festa, vai ser poderosa, depois eu vou falar dela, mas não é sobre você, simplesmente, não anule-se da história, não, é você, mas é através de você que Deus quer fazer algo. A multiplicação não deve terminar em você, a multiplicação ela deve ser através de você, e você pela fé vai determinar, preste atenção, você vai determinar quantas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Pastor, assim é tão fácil? Irmãos, é uma questão de crer, é uma questão de fé, é uma questão de fé. Ela teve fé para pagar as contas dela, sim ou não? Já foi bom? Ótimo, maravilhoso. Tem pessoas que não têm fé nem para pagar as contas delas. Ela teve fé para ela. Só que eu acredito que nós devemos ter fé não somente para nós devemos ter fé para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós vimos Isaac de uma maneira ousada também, irmãos, entende? Ignorando toda a condição natural que é a crise que estava, ignorando toda a tentativa de condenação, de acusação que Satanás veio sobre ele. Ele disse, ok, eu vou lá, eu creio na graça de Deus, eu creio na bênção de Deus, eu creio que eu vou multiplicar, eu vou semear. Se ninguém está colhendo, eu vou colher, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Essa é a graça de Deus. Só que agora, quero ler outro texto. Você conhece
conhece a história, nós falamos domingo, mas eu quero ler lá em Marcos 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Se eu e você não entendemos, porque eu também penso isso, em alguma medida você já viveu algum milagre, sim ou não? Realmente a sua vida é um milagre. Bom, milagre de multiplicação, você já viveu? Só que eu e você precisamos de crer que tem mais, irmãos. Isso está ligado com crer, receber de Deus, ter a mente transformada. Só que nós corremos o risco de viver um milagre e não ter a mente renovada, ter a sua necessidade suprida, mas não ter a mente renovada. Qual que é o problema de não ter a mente renovada? É porque daí um milagre para em você, ele não continua através de você. Olha só o que diz então o texto em Marcos 6,30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer. Visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande as pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Olha a mentalidade de reino, irmãos. Os caras queriam mandar embora, cada um resolva a sua vida. Jesus disse: não, vamos dar de comer para eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O cara está pensando em dinheiro aqui, né? Oh Deus, fala, Jeová. E Jesus lhes disse: é porque tem muitas pessoas, diante de um cenário aqui que é oportuno para o milagre de Deus, ela vai pensar em coisas que não tem sentido. Por exemplo, vamos parar aqui, nós estamos no 38, né? Jesus vai lá e cura uma pessoa, 38 anos paralítico. Isso é um milagre, irmão, sim ou não? Cara, ninguém veio, ninguém deu um glória a Deus, ninguém deu um aleluia. O que eles falaram? Não pode curar em sábado. Que loucura, né? Tinha um cara que era cego de nascença, tinha mais de 30 anos, na verdade não é bem definido na palavra, mas tinha mais de 30 anos, porque os pais deles falaram, mais de 30 anos, cego de nascença. Jesus foi lá e curou ele. Ninguém ficou alegre pela cura dele. O que eles disseram? Não pode curar no sábado. Que praga, né? Que coisa, né? Jesus está prestes aqui, irmão, o cenário todo de milagre. Cenário todo de milagre. Aí chega o discípulo e diz assim: tá, não, mas só um pouquinho. Nós vamos gastar 200 denários para dar comida para essa gente? Ah, Jesus, com certeza, Jesus fez aqui, né? Com certeza. Jesus diz: não, você não está entendendo, não é sobre dinheiro, é sobre expressar o céu na terra. Dê vocês de comer a eles. Jesus não mandou comprar, Jesus não falou de dinheiro, Jesus está falando de quê? Jesus está falando de milagre da multiplicação, irmãos. Continuando, 38. E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Mais ou menos o que Eliseu disse para a mulher lá, não é? O que você tem em casa? É sempre assim, sempre tem uma semente que Deus colocou na nossa mão já, só que a gente não tem revelação. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-os em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000
homens. Aleluia, irmãos. Nós vamos continuar no 45, mas olha só. Imagina que você está lá com Jesus nessa cena. Imagina essa cena, irmãos. Você está vendo aquela galera toda sentada. Galera toda sentada. Aí já imagina, né? O povão, aquela coisa. Aleluia. E aí Jesus coloca essa pressão. Imagina, você está ali, sou discípulo de Jesus. Imagina que você é ali, André, Felipe, alguém. Judas não, outro discípulo. Você está ali na história, tipo o Superbook, né? Já viu? Quem já viu o Superbook? Você tem que olhar o Superbook. Ele participa da história junto, né? Então você está participando da história junto ali, você está ali. E aí quando você vê, diz, não tem que fazer, não tem como dar para comer. Jesus disse, mas como que não tem? Eu não pense que Jesus é assim, gente, só um pouquinho. Não, Jesus é faca na bota, já amava eles incrédulos e tudo. Jesus está dizendo, por que vocês não dão de comer para eles? Bota todo mundo sentado, vê o que tem, vê que é que tem alguma coisa. Aí pega os 5 pães, 2 peixes, Jesus ora, aquela coisa toda, e aí começa a distribuir, irmãos. Eu fiquei me imaginando a cena, distribuindo o pão, com um cesto desse tamanho, distribuindo o pão, e aquele pão multiplicando. Eu dou uma olhada para dentro e disse, meu Deus, não termina nunca. E eu vou distribuindo o pão, e vai multiplicando. Eu disse, mas da onde? Levanta o cesto, onde é que está saindo esse pão? E está multiplicando. Quando eu vi, uau, a multidão toda foi servida. Aí Jesus diz, passa de volta, agora de novo. Porque eles comeram até quando desejavam, diz João 6. E aí todo mundo comeu. Sabe quando é que você está servindo alguém e diz assim, não aguento mais. Eu imagino isso. Eu chego com o cesto para oferecer para alguém e diz, não quero mais. Meu Deus, já comi demais. Na minha dieta eu nem ia comer pão, mas não tinha que fazer. Não quero mais, já comi, né, muito, já estou satisfeito, já estou transbordando. Aí você sai com o cesto, só que quando você olha, o cesto ainda está cheio. Irmãos, eu digo, meu Deus. Você ia ficar impactado, sim ou não? Você iria olhar para Jesus de forma diferente, sim ou não? Só que agora, só que o texto continua. Versículo 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Continua a aula, continua o curso. E fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queriam passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos. Versículo 52, o que está escrito? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Oh irmãos, aqui é o ponto. Os caras viveram um milagre fresquinho, fresco, milagre fresco. Foi poucos momentos depois. Eles viram uma multidão ser alimentada a partir de 5 pães e 2 peixes. Só que aquilo, preste atenção, a partir do versículo 22, mostra que aquilo não serviu para mudar a maneira deles pensar. O pão serviu para alimentar a multidão? Sim, mas eles não entenderam, eles não compreenderam que aquele milagre era Jesus fazendo algo neles agora. Porque se nós olhar para o histórico dos discípulos, irmão, todo momento Jesus está dizendo para eles, vocês precisam crer. Jesus está dizendo, se vocês crê, não duvidar no coração, vai falar para o monte, ele vai mover. João capítulo 12, Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda obras maiores.
Eles vão lá tentar expulsar o demônio do menino, não consegue. Jesus vai lá e expulsa o demônio. Eles perguntam: por que não saiu? Por que não expulsou? Por conta da incredulidade, por conta da falta de fé. Porque se vocês tiver fé, nada será impossível. Você acha que os discípulos tinham fé, sim ou não? Sim ou não? Claro que tinha. Eles expulsavam o demônio, gente. Jesus enviou eles de 2 em 2, 70 duplas. Expulsaram o demônio, curaram enfermos, voltaram faceiro, feliz da vida. Jesus, é só não falar do teu nome que o demônio sai. Eles tinham fé, só que a mentalidade deles não estava sendo transformada, porque eles não entenderam o milagre da multiplicação. Porque se eles tivessem entendido que o milagre da multiplicação estava fazendo parte daquilo que Deus estava fazendo na vida deles, dentro deles. Eles estavam sendo treinados. Mas não sei se você vê com essa ótica os evangelhos. Eu vejo os evangelhos com a ótica de que os discípulos estão sendo treinados, porque Jesus está dizendo: eu não vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, é vocês vão fazer obras maiores. Jesus está treinando eles em todo momento. Só que eles não entenderam que esse milagre fazia parte de um treinamento. O milagre não era o final da história. O milagre, na verdade, não era ainda sobre a multidão ser abençoada. O milagre era sobre o que? Uma manifestação do céu na terra, para que os discípulos viessem a crer que aquilo ali iria acontecer com eles também. Se você ler Marcos capítulo 2, nós não vamos ler agora, o milagre da transformação, lembra? Transformação da água em vinho. Lembra o que acontece? Jesus está tranquilo lá, curtindo a festa, batidão rolando, ele está lá, festa de casamento e aquela coisa. Aí daqui a pouco vem Maria, disse: e aí, vai? Terminou o vinho, é contigo. Aí Jesus fica daqui: então vamos lá, então vamos fazer o que tem que fazer. O texto diz assim, o texto diz que Jesus fez aquilo para que os discípulos crescem nele. Então não era nem sobre o festa de casamento, nem sobre o vinho, era sobre os discípulos ter revelação de quem Jesus era. É sobre os discípulos ter revelação do poder de Deus sendo manifesto em Jesus, e de trazer isso para o entendimento que Deus estava fazendo algo neles. E por que, irmãos, eu e você precisamos de ter essa revelação? Porque senão, eu e você vamos viver de milagre em milagre. Cada final de mês vai ser um clamor por misericórdia para fazer as contas. Pastor, eu faço jejum todo mês. Quando? Final do mês. Final do mês eu gosto de chorar mais assim, para a fatura do cartão. Vai viver de milagre em milagre. Você vai lá, ora e tal, e Deus manda um dinheiro. Sei lá, um tio, um parente, uma avó, dá uma oferta, alguma coisa acontece. Isso é milagre, irmãos? Sim, aleluia. Só que o problema é quando nós agora nos acostumamos e nos acomodamos nesse estilo de vida, sendo que Deus colocou algo na nossa mão para multiplicar, para que nós venhamos abençoar outras pessoas. É diferente o estilo de vida, sim ou não? É outra perspectiva, é outra maneira de pensar, outra maneira de ver. Aonde eu falo que daí o nosso objetivo é o quê? É pagar conta, é sobreviver. Aonde Jesus disse que veio nos trazer vida e vida em abundância. Então nós temos pregado sobre o quê? Eu sei que tem irmãos que não veio ninguém hoje desses. Mas pastor, de novo, se o pastor não fica falando de graça, agora ele começou com essa história de mudar a cidade e o litoral. Meu Deus, eu já sei desse negócio, eu já sei disso, mas ela não está vendo o que Deus quer fazer através dela. Ela acha que a mudança, a transformação vai acontecer, sei lá, a partir de uma... Não, é você vai ser transformado. A sua mentalidade vai ser transformada. O milagre de multiplicação não somente vai acontecer na sua vida, mas o milagre de multiplicação vai acontecer agora através da sua vida. Aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai multiplicar, e centenas e milhares de pessoas serão abençoadas através da sua vida. E o que nós veremos? A cidade e a região transformada. Só que eu preciso entender que Deus está transformando a minha vida.
Eu preciso de entender que é necessário eu continuar aprendendo, é continuar eu sendo transformado. Agora me diz algo aqui também para me finalizar. Quando você lê esse versículo 52, dizendo que o coração dos discípulos estava endurecido, eu fico pensando, cara, se o coração deles estava endurecido, o que sobra para mim, né? Se o coração desses caras está endurecido, o que vai sobrar para mim? Porque os caras andavam com Jesus, irmãos, diariamente. Eles viram a multiplicação, eles estavam lá, eles viram as pessoas sendo curadas, eles viram o cego de nascença ser curado, eles viram Lázaro ressuscitar, irmãos. Só que a palavra diz que o coração deles estava endurecido. Mas eu tenho uma sugestão, por que o coração deles estava endurecido? Eu quero ler com você mais um texto só, e aí eu termino. 2 Coríntios capítulo 3. Eu tenho uma sugestão que faz sentido para mim. Porque o coração deles estava endurecido. Que todos os discípulos, eles eram judeus, irmãos. Então eles foram criados e formados debaixo da lei de Moisés. Eles foram, enfim, a maioria era da Galileia, somente Judas era da Judéia, mas todos eles foram criados doutrinados pela lei que Deus deu para Moisés. E essa lei, ela fala do que? Essa lei fala de mérito. A lei, ela traz isso, é um mérito. Então, ou seja, se Deus vai fazer, Ele vai fazer, mas se eu fizer tudo certo, se eu for alguém muito certinho, se eu for alguém que cumprir com todos os requisitos, Deus vai fazer algo. É por isso que então muitas pessoas, quando estão passando um momento de necessidade, elas acreditam que é Deus então pesando a mão. E aí a lei sempre vai trazer questionamento, a lei sempre vai trazer dúvida, a lei sempre vai trazer peso, a lei sempre vai trazer demanda. Só que a graça é sobre provisão. É por isso que Jesus, irmãos, aqui em Marcos 6 e João 6, Jesus já faz o que? Manda todo mundo sentar, porque vai ter provisão. A graça é assim, é provisão. Sempre é provisão. Então isso aqui guarda o nosso coração de ser endurecido. O que é um coração endurecido? O coração endurecido é um coração incrédulo. Jesus chama também de perverso. É incredulidade. Coração duro é incredulidade. É pedra. É lá na parábola, nas parábolas do reino, lembra Mateus 13, que um solo é pedra. O que acontece? Que a semente, ela não brota, não é, porque é muito duro, a palavra não gera. Então o milagre não gera nada na pessoa. O milagre, o máximo que gera é encher a barriga dela com o pão também da multiplicação. Porque os discípulos comeram, levaram o pão embora. Só que aquilo não aconteceu algo na mentalidade deles. Eles não foram transformados porque o coração estava duro ainda pela lei. E nós vemos isso acontecendo quando Jesus vai orar no monte. Lembra? A experiência da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus começa a orar, ele resplandece, aparece Elias e Moisés. Aí Pedro, irmãos, Jesus, vamos fazer uma barraca, 3 barracas, uma para ti, para Moisés e para Elias. O que Pedro está fazendo, irmãos? Ele está colocando Moisés e Elias na mesma altura de Jesus. E ainda, o que acontece? Não somente vendo que Jesus está transfigurado, e Elias e Moisés estão falando com Jesus. A palavra diz que uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. O pai está dizendo, mas o coração deles ficou endurecido. Pastor, não sei, acho que eu vou embora então. O que sobra para mim? Mas você é tão abençoado, você é tão favorecido de Deus, que você está vivendo o melhor tempo que existe da história, o tempo de mais revelação da graça que existe. O mistério que estava oculto foi
foi revelado. Jesus habita dentro de você, o Espírito está dentro de você. Aí João diz, depois, isso aqui tudo, irmãos, é antes, podia ler Atos também, né? Mas eu vou só falar. Isso aqui é tudo antes do Espírito vir sobre eles. Depois que o Espírito veio sobre eles, Pedro, que queria fazer uma barraca para Moisés e Elias, ele prega o Evangelho da graça. 3.000 pessoas são batizadas. Ele vai na casa de Cornélio. João, com o coração endurecido, agora ele diz: tal como ele é nesse mundo, nós também somos. João diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uau, irmãos, olha a mudança que acontece com os discípulos antes e depois do Espírito. Então eu e você precisamos entender que o que aconteceu conosco por conta da obra da cruz, ela mudou totalmente a nossa realidade espiritual, amém? Só que agora a nossa mentalidade tem que ser transformada. A nossa mentalidade, ela tem que acompanhar isso aqui. E olha só o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 1. O apóstolo Paulo está dizendo: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muito mais ousadia, e não somos, aqui é a cereja do bolo final, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles, o que aconteceu? Não sei qual que é a sua versão, mas tem alguma versão que ela diz, mas o coração deles se endureceu. O que tinha acontecido com o coração dos discípulos? Endureceu. Por que a mente deles se endureceu? Eles ouviram a graça, mas é porque eles decidiram ficar com a lei. O coração deles se endureceu. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração endurecido, podemos dizer deles. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, se este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então por que o coração dos discípulos se endureceu? Por conta da lei. Eles ficaram na lei, eles estavam com a graça. Jesus é a graça, amém? Jesus é a graça, mas eles agora usavam a lei como base para agir. Então Jesus está vindo sobre o mar, nós lemos ali, Jesus está vindo sobre o mar. Como é que eles ficam? Com medo. A graça gera medo, irmãos? A lei gera medo. A graça não gera medo. A graça atrai aquele que necessita.
A graça nos aproxima, é por conta da graça, de graça em graça, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós recebemos a bênção. A graça não me deixa com medo, a graça me deixa com, o que Paulo disse? Com ousadia. Então você pode ver milagres e milagres acontecendo na vida de inúmeras pessoas, inclusive na sua vida, mas a sua mente não ser renovada. Por quê? Porque você decidir permanecer crendo na lei. Mas se você decide tirar o véu, se você decide crer na graça, que aquele milagre que você viveu, os alvos que Deus levou você a alcançar nesse ano, ele é só o primeiro degrau de uma escada que Deus está fazendo através de você, eu quero dizer que você vai transbordar, você vai sim ser transformado, a sua vida será o canal do céu na terra, e o milagre da multiplicação não será eventual, será parte do seu relacionamento com Deus, porque caiu na sua mão, vai multiplicar. Por conta do que? Da lei? Não, a graça está sobre você, a bênção de Deus está sobre você. Então quando você for fazer os seus alvos agora, irmãos, faça os alvos pela graça, não pela lei. A lei gera medo, a graça é ousadia. Seja ousado para estabelecer os seus alvos para o próximo ano. Não questione a Deus, não fique perguntando, será que é isso, será que não é isso? Quando você for ofertar, também não oferte pela lei, que vai gerar medo em você. Acho que eu não vou conseguir, eu acho que vai faltar, eu acho que não vai dar, não tem que dar oferta, eu acho que esse negócio não é de Deus, esse negócio é dos homens. É lei, ok, uma escolha sua. Mas se você decidir tirar o véu, se você decidir crer na graça, você vai ser ousado. Oh irmãos, você vai ser ousado e saber que isso é uma oportunidade. Você está abrindo uma porta para que Deus faça algo através da sua vida, porque eu creio que esse lugar vai ser transformado. O Senhor irá nos usar, irmãos. Aleluia, irmãos. Como eu queria continuar, mas eu vou parar. Eu vou falar só um testemunho. Posso? Até vou fechar meu computador aqui. Transmitido ali, tá, né? Tá bom. Irmão, sabe que eu tenho algumas coisas que eu penso, que eu associo, e eu digo que eu tenho um pouco de problema na cabeça, assim, nesse sentido, entendeu? É porque eu faço umas associações, entendeu? Que pra mim ela faz sentido. Então, por exemplo, eu lembro há muitos anos atrás, muitos anos, não muitos também, né? Poucos anos, mas alguns anos atrás, que nós mudamos de casa, nós mudamos de uma casa. E quando eu mudei de casa, e nós mudamos de carro também, o Senhor disse, isso aqui é o sinal de um novo tempo. Eu lembro quando a Sara nasceu, né, todos os meus filhos, não vou contar a história dele, mas vou falar da Sara porque é de reino. Quando a Sara nasceu, o Senhor disse, é um tempo de reino, porque Sara quer dizer princesa, e todos os nomes dos meus filhos, né, Deus me deu uma maneira profética, eu creio que é um aspecto profético. Quando nasceu a Sara, eu disse reino. Aí quando eu mudei de casa, e aí mudei o carro também, o Senhor disse, agora é um tempo novo, agora é um tempo diferente, agora é outra perspectiva. E por conta disso eu me encorajei para nós trocar de prédio. Eu disse, então tá, Senhor, porque não é para mim, irmãos, eu creio que é através de mim. E eu não ganhei o carro, estou pagando até hoje, mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Não, porque a pessoa acha que é, entendeu? Mas eu preciso, entendeu? Eu preciso de ter o entendimento. Deixa eu tentar explicar isso aqui, isso aqui é difícil, mas o Espírito Santo vai me ajudar. As pessoas falam assim, né? Eu sou a mesma pessoa, eu não mudo de jeito nenhum. Por um lado está certo, mas por outro lado não pode estar certo. Imagina só, você é pastor de uma igreja, por exemplo. Vou usar meu exemplo para você, para não ter problema. Só que agora, não, pastor não dá, pastor não dá, porque pastor para mim é a maior expressão de graça. Mas enfim, eu sou chefe, meu exemplo quando eu era adolescente, chefe da limpeza da oficina do meu pai. Eu era uma pessoa, vendedor de picolé, vocês não ouviram que eu vendia picolé, meu primeiro negócio.
fiz uma franquia de carrinho de picolé. Vendedor de picolé. Eu tenho que ter uma linguagem, eu tenho que ter até uma maneira de vestir, eu tenho que ter uma abordagem, sim ou não? Só que depois eu não era mais vendedor de picolé. Eu agora era o dono da sorveteria. A pergunta é: eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma maneira, sim ou não? Eu tenho que mudar, sim ou não? Então, a posição que eu estou agora, ela de alguma maneira é um indício profético daquilo e da maneira que Deus quer que eu seja, sim ou não? Eu vejo dessa maneira, porque agora eu estava lá, Deus me colocou aqui, não é mesmo? Deus me colocou, então agora eu preciso de me comportar como alguém que é o dono da sorveteria. Não tem a ver com ser arrogante, soberbo, não tem a ver com caráter, ok? Não tem a ver com caráter, tem a ver com o quê? Abordagem, tem a ver com a maneira agora, né? Agora eu sou o chefe. Uma sorveteria só tinha um funcionário que era eu mesmo, mas enfim, é só para tentar dar um exemplo aos irmãos. Então só um pouquinho. Então eu morava numa barraca, um exemplo, morava numa barraca, mas agora Deus botou numa casa. Tem que mudar algo, sim ou não? Aleluia. Mas agora Deus me colocou numa casa maior ainda. Tem que mudar algo, sim ou não? Eu andava de bicicleta, agora eu ando de carro. Tem que mudar algo, sim ou não? Não é caráter, mas é porque eu preciso identificar. Os irmãos estão entendendo bem? Então, eu tenho várias perspectivas proféticas nesse sentido. Podia contar aqui inúmeras, centenas para os irmãos. E sábado, os irmãos sabem que eu estava de aniversário, aleluia. E não é meus 40 ainda, mas 39. E eu ganhei um presente, irmãos. Eu ganhei vários presentes, na verdade, mas muitos presentes. E gostei de todos, aleluia, inclusive o chocolate. Mas eu ganhei um presente profético. As irmãs me deram uma cadeira de presente. As irmãs do Kids, elas me deram uma cadeira. Só que não é uma cadeira normal. Ela é a cadeira, irmãos. Um dia eu vou pregar sentar naquela cadeira. E eu tive isso com um aspecto profético. Porque você sabe que sentar na Bíblia está dizendo descanso, amém? Então por isso que em João 6 Jesus disse: manda todo mundo sentar, ou seja, descansa que vai ter provisão. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa posição é assentada. E ok, eu anos, declaro isso sobre a minha vida, que eu estou em Cristo, que eu estou assentado em Cristo. Mas agora o Senhor falou para mim que eu não estou somente assentado, eu estou assentado. Não fico ofendido, irmãos. Não é ofendido, escandalizado, eu acho que é. Mas que eu agora estou assentado no trono. Eu disse: como assim, Deus? Não, assentado em Cristo está, mas agora são outros níveis de autoridade que o Senhor vai liberar sobre nós. Irmãozinho, um dia você vai lá na minha sala sentar naquela cadeira, porque é muito boa aquela cadeira. Você pode se escorar naquela cadeira, ela abraça você. Eu cheguei à conclusão que aquela cadeira foi feita para mim. E Deus disse: eu já preparei a posição para ti de autoridade, de governo. Irmãos, eu creio que Deus já nos colocou em uma posição de autoridade. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Aonde nós vamos exercer governo, nós vamos reinar em vida, nós vamos cumprir com o propósito de Deus através de nós. Eu e você seremos usados como nunca antes. A sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus, vai multiplicar poderosamente. Mas tudo isso assentado em Cristo, no descanso, pela fé, na graça de Deus, naquilo que Ele fez por nós. É necessário nós crermos, é necessário nós nos apropriarmos da posição que Deus nos colocou. Então o Senhor está nos transformando, Ele está nos transformando a nossa mentalidade.
Entende? Ele está mudando a nossa maneira de crer. Ele está dizendo: já está pronto, está consumado, o lugar já está pronto. Ou seja, nós já somos os reis dessa terra. Mas o Senhor está agora trazendo revelação e trazendo clareza, tirando a lei, colocando mais graça, trazendo mais revelação da graça, trazendo mais revelação do favor, trazendo mais revelação da palavra, trazendo mais revelação do reinar em vida, mais revelação de Jesus, mais revelação da igreja, mais revelação do reino, mais revelação do propósito dele na nossa vida. E Ele vai eliminando as coisas antigas, as coisas passadas, e nós vamos crendo agora. Só que isso fala de um processo que nós vamos passar. É um processo, o Senhor está nos moldando, e o Senhor vai nos oportunizando, irmãos. Então eu e você, diante da necessidade, qual que precisa ser a nossa primeira abordagem? Que nós temos provisão para ela. Nós temos provisão para ela. Se você está diante de uma necessidade na sua vida hoje, você precisa saber: a provisão já foi liberada, já está em você. Já está em você, já recebeu. Jesus pergunta, Eliseu fala: o que você tem? O que você tem em casa, mulher? O que você tem? Quantos pães nós temos? Quanto tem? Por quê? Porque a provisão será multiplicada e a sua necessidade será suprida, mas ainda assim outras pessoas serão abençoadas. Então o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de crer, irmãos. E aí, para crer, e eu peço para você ficar de pé já, para mim parar de falar. Agora, para crer, agora você vai entender o milagre. Por que acontece o milagre? Para que a gente creia. Porque o milagre, irmãos, preste atenção, o milagre ele é um evento, amém? A nossa vida não é baseada em eventos. A nossa vida é baseada num relacionamento, amém? Só que dentro desse relacionamento tem eventos. E esses eventos, eles vêm para que eu creia além do que eu cria antes. É como se fosse o próximo degrau. É como se fosse a próxima fase. É como se fosse um novo nível agora. E para isso o que Deus faz? Deus provoca, promove e permite circunstâncias na nossa vida para que a gente creia. Então, por exemplo, diante da necessidade, enfermidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ver, isso aqui é uma oportunidade para o milagre acontecer, para a minha fé ser alargada. Uau! Aleluia, irmãos, Deus é muito bom. Para quê? Para que a minha mentalidade agora seja uma mentalidade de milagre. A necessidade financeira é para quê? Para eu pedir um empréstimo? Não, é para mim crer na provisão, é para mim crer na multiplicação. Porque se eu creio na multiplicação, vai acontecer, o milagre vai acontecer, o Senhor vai ser glorificado, e a minha fé será alargada. Então as circunstâncias, elas são usadas por Deus para alargar a sua fé. E nós estamos diante de uma oportunidade. Domingo é a nossa oferta das primícias. Isso é o quê? Uma oportunidade para a nossa fé ser alargada. Os alvos, eu estou batendo constantemente com você nos alvos. Faça os alvos de maneira ousada. Pastor, mas se eu colocar um alvo e não acontecer? Você corre o risco. Só que o único jeito de viver pela fé é correndo risco. Se você não correr risco, não acontece milagre, porque você está no controle. Pastor, mas se eu colocar um negócio e não acontecer nada? É o risco. Mas eu prefiro pensar, se eu crer, nada é impossível. Pastor, se eu orar pela pessoa enferma e ela não ser curada? É o risco. Mas eu prefiro crer que Ele já levou sobre Ele todas as enfermidades. Os discípulos, eles ficaram com medo depois do milagre da multiplicação. Parece que não faz sentido, né, irmãos? Então o milagre, ao invés de alargar a fé, mudar a mentalidade, eles ficaram com medo. Com medo. Então eu quero declarar sobre você esse tempo de revelação da graça de Deus, a ousadia de Deus,
fé liberada no seu coração. Você irá crer, você irá declarar, você irá profetizar, você irá perceber as oportunidades. O medo não vai parar você, mas sim a bênção de Deus irá conduzir você. A graça de Deus moverá na sua vida. O favor de Deus expressará, manifestará através de você. O nome do Senhor será exaltado. O Senhor irá fazer através da sua casa. A sua família será bênção para outras famílias. A sua empresa será uma bênção para esse lugar, para esse litoral. O Senhor vai liberar sobre você ousadia, fé, revelação, sabedoria, em nome de Jesus. Nós precisamos de crer, irmãos. Crer e declarar, crer e confessar, profetizar. Quando você profetiza, irmãos, nós criamos, ok? Como se fosse, nós criamos caminhos para o Espírito de Deus agir. É isso que acontece em Ezequiel 37. E aí nós vamos orar. Deus traz Ezequiel diante do vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: o que tu acha que dá para nós fazer? Ele diz: eu não sei, tu que é Deus, tu que sabe. O que Deus diz para ele? Começa a juntar os ossos aí, pega um carrinho de mão, empilha tudo num canto, bota fogo. Ele diz: profetiza. Quando ele começa a profetizar, o que começa a acontecer? O Espírito começa a fazer. Então quando nós profetizamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um caminho para o Espírito de Deus agir. Porque se eu não profetizo, Deus não faz, porque Ele está esperando eu falar. Porque quando você crê e confessa, você é salvo. Deus não pode salvar você se você não confessar. Mas quando você confessou, você foi salvo. Porque você fez algo? Não, porque Ele fez algo. Então quando você profetiza, o que você está fazendo? Você está criando um caminho para Deus. E o Espírito Santo vai fazendo aquilo que o Espírito mesmo está conduzindo você a falar. Então nós vamos orar agora, nós vamos profetizar agora. Você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai profetizar sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. Você tem liberdade para profetizar sobre aquilo que você quiser. Só que você tenha isso em mente. Quando você estiver profetizando, você está abrindo um caminho para o Espírito fazer. O Espírito fazendo. E você vai profetizando de maneira ousada. Vai declarando de maneira ousada: Senhor, eu estou vendo, eu estou declarando que vai acontecer desse jeito. Eu profetizo que o osso vai ter vida. Eu profetizo que o osso vai juntar com outro e vai formar uma pessoa, e essa pessoa vai juntar com outra e vai formar um grupo, e esse grupo vai formar um exército, e esse exército será poderoso. Você vai criando uma sequência para o Espírito de Deus mover. Amém? Aleluia!